resumo falando sobre a maneira certa para aprender na religião. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Primeiro, você aprender antes da religião não significa que você aprendeu dentro da religião. Não é, como falo, o exemplo, você aprendeu, tem conhecimento geral, não está médica, não está não sabendo nada sobre medicina. Ainda tem conhecimento geral. Aprendeu, entrou no Islã, novo muçulmano, ou nasceu muçulmano, você novo muçulmano também, nasceu muçulmano e está crescendo, ainda não aprendeu muito, mas novo muçulmano também está tratando igual. Então, novo muçulmano não tem direito para falar sobre as regras, com certeza, mas precisa de seguir alguém que ensina você. Seguir um professor, um sheikh, um muçulmano anterior que pode ajudar nas coisas padrões. Muçulmano anterior ajuda nas coisas padrões. Quando tem dúvida, pergunta o sheikh. Pergunta alguém que tem mais conhecimento. Depois disso, você já aprendeu básicos, já tem alguns básicos da religião, já começou a aprender só se fosse novo muçulmano ou muçulmano nascido, então você já aprendeu as coisas básicas da religião, você pratica essas coisas que dá para você esse melhor caminho. Na verdade, você ficou nesse nível e melhor, na verdade, esse é muito bom. Você ficou nesse nível e muito bem, mas você tem obrigatório que aprender as coisas básicas. Coisas básicas deles é Surat al-Fatiha, por exemplo, tem que aprender como ler, fazer a oração, tudo isso. Se aprender isso e parou nesse nível, não vai continuar, é ótimo. Se não, continua e decidiu de continuar no caminho de aprender e seja fazendo divulgação, tem que fazer divulgação com permissão de um professor, permissão de um sheikh que dá para você permissão para o assunto que você vai falar, o artigo que você vai escrever, ou pode fazer a divulgação do jeito certo, que você só mostra seu jeito muçulmano na frente das pessoas, faz as orações normal no seu trabalho, anda com hijab, anda com roupas islâmicas e fala certo e sua maneira seja bom. Esse é o jeito certo de ensinar a religião, para fazer a divulgação. Se não você gosta de ficar na frente de câmera, na frente das pessoas na aula, ou vai falar sobre religião, as pessoas convidam você para falar sobre a sua religião, então você fala de que ter permissão para falar. Pergunta ao sheikh antes de falar, começa a ler, fala para ele a aula, como está treinando, fala para ele tudo que vai falar no vídeo, como está treinando, por isso ele fala para você, permite que você pode falar, tá certo. Não precisa de permitir para você 100%, pode ser 70%, não, ele pode aceitar 70%, quando ele aceita 70%, ele fala para você, então pode falar, desse jeito. Sem problema, tem erros, com certeza pode ser, mas ele aceita porque é jeito de facilita as coisas para as pessoas. Tem pessoas que começam a fazer estudos islâmicos. Quando começa a fazer estudos islâmicos, pega o começo, aprender a língua árabe, sem aprender a língua árabe, básicos da língua árabe, e ler o Corão, não tem direito para falar sua opinião na religião, nem na explicação das palavras do Corão, nem na explicação das palavras do profeta Muhammad, de qualquer jeito. De qualquer jeito, você não fala, a minha cabeça, ou já ouvi o sermão, ou já ouvi o professor, ou já ouvi o sheikh, não fala a sua opinião, nem uma vez você fala a sua opinião, porque o proibido, como eu falei, o Ibn Hazm falou o proibido, Shafi'i falou o proibido, todos os estudiosos na Terra já concordaram que é proibido. E depois de aprender, de começar a aprender, começar a fazer a graduação mesmo, e já formou. Tem diploma, você é pesquisador, quando terá diploma, licença, que é já ter licença de aprender, licença de ser pesquisador, você procura as dúvidas e precisa do orientador sempre em cima de você, ensina você, fica com você, ajuda você para entender as dúvidas, você não pega as coisas da sua cabeça e fala, então eu entendi isso, então é certo. Não, nem fica em argumento com outro que sabe mais. Porque quando você entra no argumento, com certeza você está errado.
Não é até se você tem direito, até você aprendeu isso mesmo, mas você entra no argumento sem aprender, sem ter um orientador, você erra. Você, pesquisador, tem que aprender a língua árabe certo, saber gramática mesmo, para não errar nas palavras, não dar significados errados para todas as palavras. Professor, próximo nível, professor, como falei, pesquisador e professor de religião é diferente de as pessoas que estão sobre a religião, pesquisador e professor. Sobre a religião, pessoas entendem, me perguntam e aprendem sobre a religião geral. Da fora, assim, o de ser muçulmano não é muçulmano. Quando fala opinião, não liga nada na religião, não faz diferença. A opinião dele não é importante. Mas quando seja professor mesmo, significa que você já tem licença certa de seu orientador, deu para você licença, você oral ou escrita, você pode ser professor, pode dar aulas. Você não precisa agora de ter permissão antes de suas aulas, mas você começa a falar para as pessoas do jeito que você aprendeu. E continua de aprender, porque estudante, seja estudante até o final da vida, até o estudioso. Seja estudante até o final da vida, nunca para. Professor, fala as coisas que aprendeu do jeito certo. Pesquisador, professor, estudante, começa a seguir um caminho só e melhor para eles, e melhor do que junta todos os caminhos e erra. Tem que aprender passo a passo, não aprende tudo certo, tudo no mesmo tempo. Estudante tem que pegar a primeira coisa, depois da língua árabe, aprender Al-Qur'an e memoriza Al-Qur'an. Memoriza os pedaços mais importantes de Al-Qur'an que vai usar para as regras, para pegar as regras, mas quando seja pesquisador mesmo, tem que pegar maior desses pedaços. Quando seja professor, deve que ter memorizado tudo o Al-Qur'an na cabeça. A gente pergunta ele sobre um versículo do Al-Qur'an, ele fala o versículo do Al-Qur'an, esse está decorado na cabeça. Porque depois de professor, tem bastante professores, quando seja desse nível, você de jeito que você está aprendendo, você está ensinando, até você está continuando de aprender, você seja um sábio. Sábio que pega as regras para as pessoas e fala essa regra de Al-Qur'an, essa regra de Sunna, essa regra de todas as coisas. Se aconteceu uma coisa nova, um acidente novo, você fala sobre isso, coisas erradas, coisas certas. É o último. Estudioso, uma pessoa que pega não só pesquisando, não só ensinando, mas ele pega as coisas da origem, até ele fica aprendendo mesmo do jeito que ele aprendeu, de todas as regras principais que ele pegou, para seja um estudioso. Quando chega nesse nível de estudioso, ele começa a ensinar as pessoas do jeito certo, e todo mundo segue esse estudioso, até o sábio segue estudioso, e tudo assim. No Egito tem vários estudiosos, por exemplo, o Sheikh do Azhar é estudioso, ali na Arábia Saudita tem estudiosos em caminhos certos, na Chita tem estudiosos, tem bastante estudiosos. Estudioso tem que ler vários caminhos, várias escolas, não precisa de seguir só uma escola, tem que saber sobre várias escolas. Vou falar isso do Imam Shafi'i, já estava estudioso, que pegou 15 tipos da ciência mesmo. E ciências não são ciências da religião, tem que ter as ciências religiosas todas, e tem também algumas ciências, como a medicina, a química, a física, tanto faz, mas ele, quando junta esses juntos, ele é estudioso. Então, agora já contei esse resumo e vou dar alguns exemplos para as pessoas para saber da vida atual. Tem aqui no Brasil, por exemplo, algumas pessoas que já aprenderam do jeito certo. Já sabia sobre o Sheikh Antônio, da Mesquita Sumaya Bint Khayat, ele já fez estudos árabes. Esse Antônio, uma pessoa certa, eu falo o nome das pessoas que já vi exemplos dele certo. No começo, ele aprendeu a língua árabe. Depois, ele já está começando a ler, a aprender mais sobre a religião. Agora, está dando o sermão da mesquita, o cheiro da mesquita, ele está ensinando as pessoas. Outro exemplo muito bom, Sheikh Rodrigo, também a mesma coisa, ele aprendeu a língua árabe,
já aprendeu sobre a religião, está ensinando as pessoas, ele é muito famoso. Também o Sheikh Jihad, com certeza. O Sheikh Jihad, o presidente de Consul Islâmica aqui no Brasil, ele nasceu árabe, ele nasceu árabe, mas ele estava aqui no Brasil e cresceu aqui no Brasil, como a maioria das pessoas cresce aqui no Brasil. Ele já contou a história dele num tempo. Eu só repito resumo dessa história. Ele já contou que ele, num tempo da vida, ele foi para a Mesquita do Brasil, alguém já ensinou para ele língua árabe certa, ficou aprendendo, e depois ele cresceu aprendendo sobre a religião. Ele nasceu muçulmano, aqui ele nasceu árabe, mas ele não estava com muita ligação da língua, mas depois ele já pegou, já aprendeu da religião, foi para a Arábia Saudita, fez graduação e mestrado ali, já vem para cá, ele é o chefe maior daqui do Brasil. Eu estou falando sobre esses, como são exemplos daqui. Exemplos ruins, tem pessoas que já vi, como falei no outro vídeo, tem pessoa que já vi, no começo do vídeo, está fazendo divulgação, como falou, e no começo do vídeo estava dançando, de um tipo de dança e música alta. Que é isso? Cadê respeito da religião? Cadê respeito de que está falando sobre um assunto mais sério da vida inteira? Deve que ter respeito, que deve que entrar no jeito certo, deve que falar do jeito bem e aprender antes de falar. Vou falar um exemplo antigo, um estudioso do Egito, ele chama Abu Ishaq, o título dele é Abu Ishaq, o apelido dele, ele mesmo foi aprendendo do Sheikh, ou aprendeu como anda no caminho certo. Ele estava atendendo a sermão de Juma numa mesquita. Esse sermão de Juma, esse Sheikh muito famoso ali no Egito, o Sheikh Keshk, espero que Allah na misericórdia por ele. O Sheikh Keshk estava falando coisas, mas o Sheikh Keshk estava cego. Ele aprendeu no Azhar, era professor mesmo, mas professor não significa que é sábio. Ele ainda tem alguns erros, tem alguns hadiths não são certos, ele ouviu, mas ele não sabe se são certos ou não. Porque ele cego, ele não conseguiu ler bastante coisas, mas ele estava aprendendo do outro jeito. Então, um dia ele falou um hadith errado na sermão de Juma. O hadith errado não significa que ele errou nas palavras, ele errou no todo esse hadith. Esse hadith, quando ele fala errado, significa que não é certo, não é hadith mesmo do profeta Muhammad. Esse estudioso ainda nesse tempo estava um adolescente. Foi para ele, falou para ele, já li no livro que esse é errado, esse não é certo. Essas palavras que vou contar são mesmo mais importantes. O Sheikh que já contou para ele, olha filho, aprende antes de falar. Aprende antes de falar é muito, muito importante, porque talvez você já leu coisas, mas não sabe se está certo ou não. Pergunta para o professor que ensina você. Esse adolescente, naquele tempo, é um dos maiores estudiosos na ciência do hadith, mesmo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é Abu Ishaq al-Huwaini, se alguém está procurando sobre ele. E depois disso tem também mais exemplos, tem pessoas, pesquisadores sobre a religião, e eles fazem argumentos aqui no Brasil, fora do Brasil também. Eles começam de ler palavras do Alcorão. Então por que Deus fala isso? Por que você não entendeu a palavra? Por que você não perguntou um professor da religião que ensina você? Por que não perguntou certo para aprender? Por que você não pegou o caminho certo? Outro artigo, por exemplo, foi engraçado, alguém já passou para mim, e que estava falando sobre um assunto. Um assunto tá geral. Ele falou no começo sobre Darimi, já falou isso. O Darimi já falou isso, já procurei. Tem esses 4 livros, já contei no começo. Tem 4 livros. Só um livro é Sunan Darimi. Não falou nada disso dentro desse livro. Onde pegou essas palavras? Não existe. E já contou que já estudei por vários anos antes do Islã. Mas antes do Islã ainda não é muçulmano. Não praticou, não sabe. Você tem conhecimento geral. Conhecimento geral, umas coisas a gente fala para você, conta para você coisas, mas tem que saber as regras de fundo mesmo. E já contou que, por exemplo,
o seguidor do profeta Muhammad. Um seguidor que é Ata ibn Abi Rabah. Falou sobre ele, falou a opinião nessa palavra da Alcorão, significa isso. E já vi, Ata ibn Abi Rabah já disse isso, e procurei o livro. Eu sei esse livro, Ahkam al-Quran, que é livro que chama Ahkam al-Quran, que mencionou do Qadi ibn al-Arabi al-Maliki. Ele já contou sobre isso. Ahkam al-Quran significa regras de Al-Quran, as regras islâmicas que pegam da Al-Quran. Quem estudioso pegaram do Al-Quran. Esse estudioso, o Qadi al-Arabi, ele já pegou. O Qadi ibn al-Arabi já pegou, já leu, já escreveu assim. Esse seguidor, Ata ibn Abi Rabah, já disse assim, são 3 linhas, se essa pessoa que escreveu esse artigo, leu essas 3 linhas, vai saber totalmente que está errado. A primeira linha falou que esse regra, mas ele não indica. A segunda falou porque ele só podia fazer isso ou isto e não faz isso. A segunda. Terceira, falando comentário desse Al-Qadi al-Arabi, desse estudioso, falando de como esse seguidor do profeta foi uma pessoa inteligente e muito sabedor, que ele só entendeu que essa é uma regra, mas ela não gosta. Porque ela não gosta, porque tem regras que ela não gosta, mas ela já passou para as pessoas se fosse uma coisa acontece, um evento especial para usar, podemos usar, como é, por exemplo, o pior de tudo, a pior coisa, a pior regra que ela não gosta, como a profeta já disse no hadith, que significa que divórcio é a pior coisa lícita que ela já passou para nós. Pior coisa que ela não gosta, significa. Mais coisa que ela não gosta. Mas tem alguns casos que precisam de fazer. E já contou coisas assim, o profeta não fez, então ninguém pode fazer. Esse também me falta de conhecimento, porque o profeta, não todas as coisas que o profeta já fez, nós podemos fazer. Não todas as coisas que o profeta deixou de fazer, nós precisamos de deixar. Um exemplo, o profeta nunca leu um livro. Então, a gente não pode ler um livro, porque o profeta nunca leu um livro. Estranho, o profeta já deixou de comer a cebola crua. Então, nós não podemos comer a cebola crua porque o profeta já deixou. Não também, está diferente. Tá? Ele tem algumas coisas que ele deixou, algumas coisas porque tem coisas melhor. Ele faz coisas do jeito dele melhor. Tem coisa especial para ele, tem coisa especial para nós. Esse que precisa de aprender com um professor que ensina você essas coisas. Precisa de procurar alguém que ensina você. Mais um exemplo, tem canais no YouTube falam sobre história do profeta Muhammad e começa a falar coisas erradas. Começa a falar contando erros sobre o profeta Muhammad. Eu estou falando sobre isso porque aviso todo mundo que está falando desse jeito, da maneira deles, as pessoas que me escreveram esse artigo, os pesquisadores que estão fazendo argumento, pesquisador sobre religião, está fazendo argumento, as pessoas que estão escrevendo as coisas, pessoas que fazem esses vídeos online, YouTube, Facebook, tudo Instagram, qualquer jeito, sem aprender certo, tem que estar com muito grande aviso disso, porque é muito, muito, muito grande para todos de você. E, inshallah, todo mundo esteja bem, esteja aprendendo bem e chega com aprende do jeito certo que ela gosta. E eu pedi de Deus que dá para nós todos misericórdia dentro do coração, dá para nós conhecimento, dá para nós mais sabedor para aprender, mais jeito, mais anima nossos corações, aceita de nós nossos jeitos, aceita de nós nossos pequenos ações e perdoa nossos pecados, tudo de nós, perdoa nossos pecados, perdoa nossa ignorância e dá para nós o paraíso e junta-nos como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no melhor nível do paraíso, inshallah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam.